Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, beleza? Aqui é o Dudu da Sim. Estou de novo com o professor Paulo Lins. Para quem não sabe, o professor Paulo Lins é nefrologista, é coordenador da UTI de nefrologia do HC, é médico assistente do grupo da injúria renal também no HC, é médico diarista do pronto-socorro de clínica médica da Escola Paulista de Medicina e trabalha também na CTI do Hospital Vila Santa Catarina, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Para quem não segue ele no Instagram, é @paulolins, e ele também participa do @nefronews, né, que no outro episódio... se bem que, conta aí de novo pra gente o que é o Nefronews, professor. Eu acho que vale a pena contar porque é uma ótima página. Então, pessoal, obrigado, Edu. Sou Paulo. Para quem não conhece, o Nefronews é um grupo de nefrologistas que a gente trabalha com posts, alguns vídeos curtos e lives de assuntos contundentes, de assuntos importantes da nefrologia, não necessariamente somente para nefrologistas, o clínico, o médico geral vai entrar, o acadêmico também vai ganhar bastante com os posts. A gente tem posts que servem assim, poxa, como que a gente trata hipertensão, como que a gente trata hipertensão na situação específica, o que o guideline novo de doença renal crônica no diabetes tem pra gente, e aquela coisa que vai te ajudando a relembrar, e aquele post com aquela imagem bonita que você pode salvar no celular e usar na sua aula depois, usar no seu seminário, então vale muito a pena, recomendo para todo mundo. Bom? Boa. E para quem ainda não viu o episódio anterior de hiponatremia, vale a pena escutar. Lá a gente discute não, né? O professor dá um baile aqui de investigação, fisiopatologia do sódio, tá tudo bem explicadinho e mastigado. Então agora vamos partir do tratamento. Mas antes do tratamento, o senhor poderia revisar rapidamente a classificação dos sintomas, que isso é importante para o tratamento, certo? Certo. Então, bora lá. Respirem fundo. Essa é a parte mais importante. Sempre então que a gente tem um paciente com hiponatremia, ou seja, sódio abaixo de 135, vamos entender que é uma hiponatremia grave, sódio abaixo de 120. Primeira coisa que a gente tem para entender esse paciente bem é olhar uma osmolaridade urinária. Se a osmolaridade urinária desse paciente vier baixa, menor que 100, menor que 200, eu vou entender que isso é uma polidípsia primária. Vocês vão ver agora na parte de tratamento como que isso é importante. Então, é uma polidípsia primária, um distúrbio psiquiátrico que esse paciente tem que ser manejado com muito mais cuidado do que os outros. Se a osmolaridade urinária vem alta, maior que 200, eu vou fazer uma classificação da volemia. Olhem no podcast, no episódio anterior, que a gente explicou bem como que a gente pode fazer isso. Então, a gente vai classificar como hipovolêmico, euvolêmico e hipervolêmico. O tratamento da hiponatremia, em coisas muito resumidas, em palavras muito resumidas, é jogar o hipovolêmico e o hipervolêmico para o euvolêmico. Se ele continuar tendo distúrbio do sódio com a volemia normal, eu vou investigá-lo mais um pouco para ver se eu fecho um SIAD, ou uma síndrome da antidiurese inapropriada. Feito? Então, resumidamente, a gente vai trabalhar desse jeito, vai trabalhar com volemia, hipovolemia, hipervolemia e normovolemia. A gente tenta jogar nos nossos tratamentos o paciente da hipovolemia na normo e da hipervolemia na normovolemia também. E é isso que a gente vai tratar nesse episódio, é como jogar o paciente de uma maneira segura, ou se eu entender que esse paciente está grave, que ele tem um distúrbio do sódio importante, grave e agudo, como tratá-lo na sala de emergência de maneira efetiva, segura, que não exponha a riscos de complicação esse nosso paciente. Então, beleza. Vamos supor que vem um paciente para o senhor com sintomas severos. O que a gente tem que fazer? Então, chegou um paciente em coma, com temporalidade duvidosa. Vamos pôr um exemplo. Sintoma severo. Chegou um paciente em crise convulsiva.
Exemplo claro que a gente tem que lembrar que esse é um caso claro, que é um caso que a gente não pode deixar de tratar adequadamente, é o esportista de fim de semana ou aquele esportista de alto rendimento que não teve um preparo e uma orientação adequada. Ele foi fazer uma maratona, ele foi fazer um esporte de alto rendimento e ele terminou esquecendo que ele tem que tomar terapia osmol, aqueles comprimidinhos, aquelas ampolinhas de glicose, de solutos que eles tomam, é importante por quê? Porque esse paciente, esse atleta, ele vai perder muita água durante todo o processo da sua atividade física e vai perder sódio junto. Então, o suor, a transpiração dele perde água, mas perde sódio também. Se ele tomar água pura, o que acontece? Ele vai fazer uma intoxicação hídrica rapidamente. Então, por isso, se vocês olharem, maratonista, corredor de alto rendimento, ele sempre tem uma pastilhinha que ele coloca no sublingual, e aí ele toma água ou ele toma o seu fluido isotônico. Então, qual que é o paciente protótipo? O paciente que o guideline usa para dar de exemplo. É esse paciente. É o corredor que só tomou água, teve uma queda, caiu, começou a convulsionar e ele é trazido para você em crise convulsiva, franca crise convulsiva, ou em coma, entubado, e você não sabe muito bem o que fazer. Não dá nesse paciente para a gente esperar o valor de sódio. Então, se a gente tem essa figura clínica, essa imagem clínica, essa situação clínica muito clara, qual que é a conduta? Eu vou ter que corrigir o sódio de maneira aguda e de maneira rápida. Eu não espero o sódio sair. Eu vou contar aqui mais ou menos como que a gente faz isso de maneira muito segura e como variar pouco esse sódio, que se o sódio vier normal não vai ter problema nenhum. Então a gente vai tratar esse paciente de maneira adequada. Então meu paciente chega com uma suspeita, num quadro clínico, numa história clínica de risco de estar hiponatrêmico, ou ele estava numa festa e exagerou de êxtase, MDMA, e tomou muita água e caiu sonolento, foi encontrado sem nível de consciência, entubado e trazido para o pronto-socorro, e o esportista de alto rendimento que só tomou água durante todo o percurso, são as duas figuras clínicas, as duas imagens clínicas que a gente tem que lembrar dos casos de hiponatremia aguda, que chega com sintoma grave, a gente tem que corrigir de maneira muito agressiva. Então, esse paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer na sala de emergência é a monitorização, oxigênio, pegar veia, assegurar o ABCD, as coisas mais clássicas da emergência. Junto disso, glicemia capilar da crise convulsiva, né? Vamos ver se esse paciente não está hipoglicêmico. Não está. Isso aí eu tenho que levar no máximo 5 minutos para fazer. 5 minutos esse paciente tem que estar na minha mão na sala de emergência, monitorizado, com acesso pego, tudo certo. Se ele tem essa história contundente de intoxicação hídrica prévia, eu vou fazer terapia osmolar. Eu vou coletar os exames dele, vou mandar para o laboratório. Eu não vou esperar sair, porque o meu laboratório pode demorar de meia hora a 1 hora para dar um resultado. Esse paciente pode estar convulsionando ou em coma, eu tenho que reverter essa hiponatremia de maneira rápida e segura. Então, eu vou fazer uma terapia que vai variar o sódio ao redor de 3 mEq. Como que eu faço isso? Eu vou fazer a tal da salina hipertônica. Como que eu faço rápido uma prescrição de salina hipertônica? Uma maneira muito rápida que a gente tem de prescrição é fazer sorofísio, coloco 88 ml, quero arredondar, Paulo, 88 a enfermagem não aspira, põe 90 ml de sorofísio e 10 ml de NaCl a 20%. Então eu vou fazer um soro, se for 90 mais 10, eu vou fazer um soro a 2,9. 2,9 é quase 3 na medicina. Ah, se eu quero ser exato, usa 88 de soro, 12 de NaCl. Mas lembra que 12 de NaCl você vai desperdiçar 2 ampolas, aspira 90 de soro, 10 de NaCl, que a gente está muito feliz com isso, e você vai fazer esse 100 ml rápido no paciente. Então, eu vou infundir esse paciente com 100 ml de salina hipertônica 3%. 100 ml numa variação de sódio entre 105 até uns 120, se a gente for calcular aquele antigo Adogré, aquele negócio que deixa todo mundo apavorado, ele vai dar uma variação aproximadamente de 3 mEq, certo?
Se o seu paciente em 15 minutos não melhorou e você tem muita ideia, você tem muita convicção de que ele está hiponatrêmico, faça mais uma alíquota de 100 ml, tá? Se você quiser, dá para fazer diferente. Eu posso fazer a solução hipertônica 3% com soro glico e NaCl a 20%. Como que eu faço? Soro glicosado a 5, 10%, 800 ou 85 ml, mais 15 ml de NaCl a 20%. Isso aí também vai dar um soro a 3% para infundir nesse paciente. Infundo isso rápido. Isso aí é relativamente seguro. Fiz a primeira infusão, 15 a 20 minutos, faço a segunda infusão, 15 a 20 minutos eu já tenho que ter sódio. O que a literatura traz de muito seguro, de muito certo? Se eu variar, se eu fizer essas duas hipertônicas, eu vou variar com certeza de 3 a 5 max na natremia do meu paciente. Se ele não melhorar o estado neurológico, ou seja, se ele não sair da crise convulsiva, ou não melhorar do coma, provavelmente a causa dessa alteração neurológica não é do sódio. Se eu variei, então, de novo, se eu variei 3 max na natremia do meu paciente e ele não melhorou, procure outra causa para esse paciente estar nessa situação clínica. Certo? Então, se chega um paciente com uma hiponatremia, sintoma grave, e esse sintoma grave é sintoma de risco de vida, crise convulsiva ou coma, eu vou fazer terapia osmolar. O que é terapia osmolar? 100 ml de NaCl a 3%, 90 de soro, 10 de NaCl a 20, EV rápido. 15 a 20 minutos, posso repetir mais uma vez, 15 a 20 minutos já é para ter saído o meu sódio, eu já vou tomar a conduta mais preconizada, ok? Lembrar que antes de fazer essa hipertônica, eu vou coletar exames de sangue, exame de urina, para mandar para a osmolaridade urinária e ter certeza que eu não estou trabalhando com um distúrbio psiquiátrico aí no meio, que pode acontecer de aparecer para a gente. Boa. E beleza. Então vamos supor que ele veio e não está com sintomas severos. Está com sintomas moderadamente severos. O que a gente pode fazer, professor? Então, paciente que chega com sintomas, vamos colocar, ele chegou sonolento, ele chegou mais obnubilado, né? Um Glasgow que não era 15, vamos pôr assim. Glasgow que não fechava 15, é um paciente que não está legal, a família fala que ele perdeu funcionalidade, é um idoso que chega com... perdeu degrau de funcionalidade de forma aguda, e você vai lá, dosa um sódio, o sódio está baixo, opa, esse paciente realmente eu vou olhar para esse sódio com mais calma, eu vou olhar para tudo, todo ele com mais calma. Se ele tiver hipovolêmico, eu vou hidratar com soro. Então lembrar disso, isso é importante, independente do nível de sódio, se o meu sintoma não for grave, se ele for um sintoma moderado, é só uma sonolênciazinha, é uma coisa mais ou menos que eu consigo, não é uma emergência, é só uma urgência, eu vou primeiro restaurar a volemia. Eu só faço salina hipertônica de cara quando o meu sintoma é emergencial, crise convulsiva ou coma. Se não for esse sintoma, eu vou restaurar a volemia do meu paciente. Como? Se ele tiver hipovolêmico, eu vou dar soro fisiológico. Soro fisiológico aqui entra como a escolha de opção. Se eu tiver no hospital muito rico, de muita condição, eu posso usar o Plasma Light, que vai ter um conteúdo osmolar parecido com o soro fisiológico, mas menos conteúdo de cloreto. Eu não uso o Ringer aqui, por causa que o Ringer tem um sódio um pouquinho mais baixo. Eu vou tender a usar uma terapia com osmolaridade um pouquinho mais alta, soro físio para quase todo mundo, certo? Então, eu vou usar o soro fisiológico, vou jogar o paciente da hiponatremia hipovolêmica para hiponatremia euvolêmica. Se ele tiver congesto, se ele tiver hipervolêmico, e aí esses pacientes, a hiponatremia hipervolêmica, o principal carro-chefe é a insuficiência cardíaca descompensada. Eu vou tratar ele como IC.
Eu vou tratá-lo como IC, eu vou dar diurético, eu vou dar vasodilatador, e eu só vou me preocupar com o sódio de novo quando esse paciente estiver numa situação com a IC compensada. Mesma coisa se for uma cirrose, mesma coisa se for uma nefrótica. Então, quando os meus sintomas não são tão graves, eles são moderados ou leves, eu vou tratar a causa base das hipervolêmicas ou hidratar nas hipovolêmicas. Na euvolêmica, se eu joguei ele para euvolêmico, ele já chegou euvolêmico, aí eu vou me preocupar um pouco mais. Se ele tiver com sintomas moderados a graves, a primeira coisa que eu vou fazer é revisar a prescrição do meu paciente. Por exemplo, lembrar que SIAD, a gente não falou no outro episódio, mas SIAD tem inúmeras etiologias. E no idoso, e no paciente que chega hiponatrêmico, euvolêmico, as etiologias que a gente tem que excluir de cara são as etiologias medicamentosas. Quais medicamentos? Tiazídicos, diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, clorana, clortalidona. Então eu vou suspender esse diurético. Se o meu sódio está baixo, eu entendo que está tendo sintoma, é contraindicação ao uso atual do diurético. E eu vou também suspender as medicações que fazem efeito em sistema nervoso central que mexem com o sódio. Quais medicações são essas? As medicações ficam principalmente nos inibidores da recaptação da serotonina. Quais os principais? Sertralina vai ter um papel importantíssimo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, a carbamazepina, oxcarbazepina também vão ter sua ação, e tem uma lista enorme de outras medicações que também fazem hiponatremia, como um SIAD. Então eu vou olhar lista de medicação, a gente não vai ficar falando aqui de lista de medicação, mas tem um monte delas, você vai checar a prescrição do seu paciente e vai ver, essa medicação pode ou não pode estar fazendo essa hiponatremia euvolêmica, esse possível SIAD. Se eu fechado isso, fechado medicações, então a primeira coisa que eu olho medicação, junto com o tratamento, que a gente já vai falar, eu vou dar uma pesquisada básica em etiologia. Será que esse paciente com uma possível SIAD não tem uma doença pulmonar, uma pneumonia? Lembrar daquela coisa de prova de pneumonia por legionela, fazendo uma hiponatremia com repercussão em SIAD. Uma doença de sistema nervoso central. Um AVC, um HSA, uma neuroinfecção, ou outras coisas mais bizarras. Será que não é uma neoplasia? E aqui é um ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado. Eu não investigo nenhuma neoplasia tipicamente só porque o meu paciente fechou o diagnóstico de SIAD. Qual é a recomendação de pesquisa de neoplasia para um paciente com SIAD? A mesma que ele teria pela idade e pela epidemiologia se ele não tivesse o SIAD, ok? Então, não existe nenhum lugar que fala que eu devo fazer uma tomo de corpo todo ou um PET de corpo todo para procurar sítio neoplásico num paciente com SIAD. Por que a gente fala isso? Porque isso é um conceito oncológico que neoplasias subcentimétricas, eu tenho uma neoplasia que é menor que 1 centímetro e ela pode fazer um SIAD clínico perfeito. Então não vale a pena. A chance de eu ter um falso positivo do meu exame de triagem oncológica é muito alta. Lógico, se eu faço um raio-x de tórax, vejo uma massa pulmonar e meu paciente chegou hiponatrêmico, eu vou pesquisar a massa pulmonar, mas eu não vou atrás de tomografar todo mundo atrás de uma neoplasia se chegou só com SIAD. Eu posso ter situações clínicas até que o SIAD aparece, eu trato o SIAD e depois de anos a neoplasia vai aparecer. Isso é relativamente descrito em literatura. Então, voltando ao ponto, meu paciente chegou com sódio baixo e ele chegou com sódio com sintomas moderadamente graves. Eu vou fazer o quê? Primeiro ponto que a gente tem que ter é fazer restrição de água. Esse paciente não vai tomar água, ele vai ficar com uma restrição de água. O que é uma restrição de água? Vai ficar com o que ele tem de dieta, no máximo uns 800 a 1.000 ml por dia. Se eu conseguir restringir mais, ótimo, eu vou observar o sódio dele. Literatura fala que as hiponatremias euvolêmicas, os SIADs, eles respondem eminentemente bem à restrição
salina, a restrição de água, a restrição de ingesta hídrica nessas situações. Então, eu fico por aí. Poxa, eu estou ansioso, Paulo, eu estou ansioso com esse nível de sódio. O sódio está 115, meu paciente está um pouquinho sonolento. Eu queria corrigir um pouco. Posso corrigir? Posso. E a literatura fala isso. Se existir ansiedade para a correção, você pode propor uma correção. Como que eu vou propor a correção? Eu vou propor a correção com salina hipertônica a 3%. Como que eu vou fazer essa correção? Agora é o pesadelo de todo mundo, mas eu vou chegar num ponto que vai ficar muito prático. Então, dei uma respirada, vai ficar difícil no começo, mas no final eu vou fazer um resumo que vai ficar muito prático para a vida de todo mundo. Então, eu vou usar uma fórmula conhecida, a fórmula de Adogré, para infusões salinas. Como que é essa fórmula? Essa fórmula usa o sódio da infusão, uma diferença do sódio da infusão para o sódio sérico, né? E divide pela água corporal total mais 1. Ou seja, é uma fórmula que prediz o quanto que eu vou mudar do sódio sérico num paciente de tanto de água corporal total. Então, se a gente fala de água corporal total, eu tenho que olhar qual que é o conteúdo de água para cada paciente e idade. Existe fórmula específica que eu coloco a idade, o sexo do paciente, ele calcula a água corporal exata daquela idade e daquele sexo. Não vale a pena a gente usar isso. É uma situação muito peculiar, só para estudo clínico a gente faz isso. Eu posso usar uma fórmula chutada, que é o quê? Conteúdo de água num homem jovem é ao redor de 60%, mulher jovem é ao redor de 50%, homem idoso 50%, mulher idosa 45%. Então, vamos propor um exemplo. Estou numa situação que meu paciente chega com sódio de 115, ele é mulher, ela é mulher, jovem, ela tem 60 quilos, então vamos fazer 60 vezes 0,5, né? Ela tem 50% de água corporal, uma mulher jovem, então ela tem 30 quilos de água corporal, 30 litros de água corporal. Então, vamos fazer o exemplo. Eu tenho 115 de sódio, menos 513 de sódio da salina hipertônica 3%, vai dar 398 essa diferença. Se eu divido por 31, vai dar ao redor de 12,8. Então, 1 litro de soro a 3% nessa paciente de 60 quilos vai variar ao redor de 12 mEq. Vamos fazer uma conta diferente. Eu vou ter que infundir 1 litro, 1000 ml. 1000 dividido por 24 dá ao redor de 41 ml por hora. E aí surge o pulo do gato que eu vou falar para vocês. Se eu estou com preguiça, ou se eu estou com pressa, ou se eu acho que não vale a pena calcular o Adogré na minha sala de emergência, eu posso fazer uma fórmula estimada do Adogré. O que é isso? Literatura atual, os livros, textos de nefrologia nem falam mais do Adogré. Porque o Adogré considera que o paciente é um Becker. Só entra água e só entra sódio. Ele não considera as perdas e as outras entradas de água e de sódio do paciente. Ele só considera o soro que está entrando. Então, isso é perigoso. Então, nessa situação, eu posso fazer uma solução diferente. Qual que é a solução diferente? Eu posso infundir, lembra que eu infundiria, então, ao redor de 40 ml hora de NaCl a 3%, o que a literatura fala? Você pode fazer uma infusão no seu paciente hiponatrêmico com sódio entre 110 a 125, uma solução de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Vamos pôr no nosso exemplo. Mulher, 60 quilos. Então, 60 quilos, se eu começar a 0,5 ml por quilo hora, eu vou fazer uma infusão de 30 ml hora em 24 horas, que é uma infusão relativamente boa para paciente. Fica um pouquinho abaixo dos 1 litro que eu precisava. Poxa, Paulo, você vai propor corrigir 12? Calma aí, a gente já vai chegar nesse ponto. Então, como eu estou propondo uma infusão fixa, começa com 0,5
ml por quilo por hora de salina a 3% no seu paciente. E dose, obrigatoriamente, um sódio daqui 6 horas. Comecei a 0,5 ml por quilo por hora, ou seja, comecei a 30 ml quilo hora, que vai dar ao redor dos 8 mEq que eu estava objetivando, tá? Em 6 horas, eu doso o sódio. Se o sódio da paciente vier ao redor do mesmo sódio que estava no começo, o que eu faço com o sódio da bomba? Aumento. Aumento a infusão salina. Aumento quanto? Aumento 10, 20% da minha infusão. Então, de 30 ml, eu jogo em 40 ml hora. Estou corajoso, posso até chegar a 50, tranquilo. Mas o importante é, eu começo uma infusão contínua de sódio e doso o sódio de tempos em tempos. Lembrar que eu tenho que ter punção fora do acesso que está entrando a salina hipertônica. Em outro braço, soro hipertônico está entrando no braço direito, a punção para dosar sódio tem que ser do braço esquerdo. Se eu funcionar do mesmo lado, tem chance de vir um sódio muito mais alto do que deveria. Tomem cuidado com isso. Sempre do outro lado é mais seguro, punção nova, não puxa de acesso, porque sempre que eu estou mexendo com sódio, eu vou variar muito essas medidas, tá bom? Então, se eu faço 0,5 a 1, eu consigo. Paciente muito grande, sódio muito baixo, eu posso chegar mais perto de 1 ml por quilo por hora, mas a minha recomendação é comece com 0,5 ml por quilo por hora e vá dosando sódio de 4 em 4 e de 6 em 6 horas. Isso tem que ser em sala de emergência ou UTI. Na enfermaria, a minha recomendação é, se o meu paciente está hiponatrêmico, ele foi para a enfermaria, ele não merece receber hipertônica, ele merece receber somente restrição hídrica, ok? Ele não mereceria, porque se ele merecesse, você indicou errado a enfermaria, ele deveria ter ido para a UTI para receber a salina hipertônica. Não existe dar salina hipertônica na enfermaria. É um contrassenso, é uma coisa meio estranha, porque salina hipertônica você só dá para sintoma grave. Se ele tem sintoma grave, ele deveria estar na UTI, não numa unidade de enfermaria. Então, só tomar esse cuidado, que fica meio estranho, mas a gente começa assim. Então, resumidamente, hiponatremia com sintoma grave, salina hipertônica 3%, 100 ml em bolos, posso repetir, em 15 a 20 minutos. Se não melhorou com os 2 bolos, provavelmente procure outra causa. Se eu tenho uma hiponatremia com sintomas moderados para um pouquinho grave, eu vou começar o quê? Reviso a prescrição, vejo o que tem do meu paciente, suspendo tudo que faz hiponatremia, começo uma restrição hídrica. Estou ansioso com o nível de sódio, eu entendo que eu preciso alterar o nível de sódio para esse paciente, posso começar uma hipertônica. Minha recomendação, começa a 0,5 ml por quilo por hora e dose sódio de 4 em 4, de 6 em 6 horas, sempre do membro contralateral de onde que está a infusão. Feito? O que mais, Eduardo? Tá perfeito, professor. E aí você vai medindo... só uma pergunta. Geralmente o bolos a gente faz em quanto tempo? O bolos pode fazer 5 minutos ou menos. Como se fosse, esse bolos, ele entra no mesmo conceito do 1 ml por quilo da solução hipertônica na emergência de hipertensão intracraniana. O meu paciente que alterou pupila ou aconteceu alguma catástrofe de sistema nervoso e eu vou fazer NaCl concentrado, hipertônica para ele. Quanto que eu faço? Mais ou menos 1 ml por quilo. Vai ficar mais ou menos da mesma conta, né? Então, eu vou fazer um pouquinho mais de 1 ml por quilo, como se fosse uma emergência de hipertensão intracraniana, de herniação nesse paciente que está hiponatrêmico, tá? Então, eu posso fazer rápido. Beleza. E tá bom. Então, e qual que é o meu alvo que eu tenho que variar em 24 horas para evitar a desmielinização, professor? Então, sempre que eu proponho o alvo da desmielinização, eu tenho que olhar primeiro os pacientes que eu estou vendo. Então, quais são os grupos de maior risco, de literatura,
para fazer desmineralização. O que é desmineralização? Eu corrigi demais o sódio, eu tenho desbalanço osmótico, principalmente nessas células gliais, e isso gera uma desmineralização de ponte e todo o pode ser pontina ou até extrapontina, né, de núcleo da base, de qualquer parte ali de tronco cerebral. Então, primeira coisa é olhar os pacientes de risco. Paciente com sódio muito baixo, menor ou igual a 105, são pacientes que têm risco exuberante de fazer a desmineralização. Pacientes hipocalêmicos, já vou chegar por que a hipocalemia é fator de risco, também são riscos. E todos os pacientes que têm uma dieta pouco rica em osmol, ou seja, os desnutridos, pacientes com doença hepática avançada, e os pacientes etilistas são os principais fatores de risco. Fator de risco numérico, a literatura fala que uma variação a partir de 12 MECs de sódio em 24 horas é fator de risco, mas em pacientes com características ou em grupo de risco, variações menores também pode acontecer. Mulheres em terapia hormonal, ou seja, mulheres em uso de anticoncepcional, também entende-se que seja fator de risco. O que a gente traz de literatura, talvez literatura mais nova, tem um estudo do ano passado, que saiu no ano passado, entrou em edição esse ano, que é o score de SHORE. SHORE é SHOR, Severe Hyponatremia Overcorrection Risk Score. É um score de risco para avaliação de fatores de riscos para hipercorreção. Como que esse estudo funcionou? É o seguinte, ele pegou um monte de paciente de uma corte, é uma corte retrospectiva, pegou 600 e muitos pacientes e fez um score de risco para ver quais pacientes hipercorrigiram. E aqui, score de risco, eu vou lembrar de tudo que eu falei lá atrás, da parte de fisiologia e da parte de patologia dos distúrbios do sódio. Então, os fatores de risco que ele elencou como importantes, o primeiro é pacientes com nível de consciência diminuído, ou seja, se ele chega entubado, se ele foi encontrado em uma situação de nível de consciência diminuído, ele vai pontuar como risco para hipercorreção. Outro ponto que ele colocou é o paciente que vomita, o paciente que está perdendo eletrólito em vômito. Pacientes vomitadores também têm uma situação de fator de risco para hipercorrigir essa hiponatremia. Outro ponto, que eu já falei em fator de risco lá atrás, é o paciente com hipocalemia. E esses três, eles trabalham meio que juntos. A hipocalemia pontua porque quando eu estou hipocalêmico, hipocalemia no rim, um rim hipocalêmico, ele não consegue concentrar adequadamente essa urina, ele não consegue trabalhar tão bem com água, então hipocalemia faz parte de fator de risco para hipercorreção. Se meu paciente está hipocalêmico, ele não consegue fazer um manejo de água adequado, então por isso que ele entra em fator de risco para hipercorreção, certo? O fator de risco mais importante que ele encontra, que é o que eu bati tanto no primeiro episódio, bati um pouco em cima disso, é a urina hipotônica. Se a sua urina estiver hipotônica, ou seja, osmolaridade urinária menor que 100 ou densidade bem baixinha, é o paciente de hiponatremia secundária de distúrbio psiquiátrico ou uma intoxicação hídrica. Se eu colocar uma infusão de salina hipertônica nele, não monitorizá-lo com muito cuidado, esse paciente vai hipercorrigir, esse paciente vai entrar em risco de fazer melinólise. Então, de novo, quando aquele paciente lá que eu fiquei apertando, falando dose osmolaridade urinária, dá uma olhada na urina, é por quê? É por causa desse score de risco, do SHORE. Se eu tiver uma urina muito clarinha, uma urina diluída, esse paciente está em risco de hipercorrigir na minha infusão de hipertônica. E aí são aqueles pacientes, paciente com nível de consciência reduzido, paciente vomitador, paciente hipocalêmico, paciente com urina hipotônica, são aqueles que dão um susto na gente na sala de emergência. Eu começo a hipertônica, eu doso um sódio e o sódio estoura. E se eu deixar para dosar só no outro dia, acontece a tragédia, que o sódio variou 20, 25 MECs. Então aqui
é um paciente que eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo para não variar demais o sódio. Os pacientes que são o contrário, são os pacientes que têm meio que resistência à variação do sódio, são pacientes que a gente meio que já entende que teriam resistência. É o paciente que está meio que congesto. Ele chega numa hiponatremia hipervolêmica. Eu infundir salina hipertônica nele não vai variar tanto o sódio, porque o rim dele está trabalhando muito bem para segurar sódio, segurar a água, então ele vai trabalhar numa situação de não hipercorrigir esse sódio. Paciente com IC, paciente com sobrecarga volêmica, são os pacientes que não se apresentam como risco de hipercorreção do sódio, porque o rim está funcionando de uma maneira a segurar essa natremia. Um paciente com tumor de tórax, ele tem um tumor de pequenas células, ele está produzindo peptídeos que vão fazer ação como se fosse um ADH. Então é óbvio, se eu tenho um hormônio fazendo uma função de ADH, se eu tenho uma CIAD bem estabelecida por tumor de pequenas células, esse paciente não vai hipercorrigir. É o paciente que eu coloco a hipertônica para correr hoje e amanhã o sódio vem até menor do que ele estava. Lembrar que quanto mais idade o paciente tem, mais difícil corrigir o sódio. A cada década, acima de 50 anos, a gente vai ganhando dificuldade na correção desse sódio. E por último, lembrar que os outros fatores de riscos é o nível propriamente do sódio. Sódio abaixo de 110 é o sódio que deixa a gente com medo de hipercorreção. Para que serve esse score no fundo da vida? Para que serve? É um score retrospectivo que teve uma validação muito boa, mas ele não propõe nada de terapia, nada de mudança de guideline. Só que a gente sabe que quando a gente tem um paciente que tem fator de risco para hipercorreção, ou que eu estou com medo de hipercorrigir, eu vou fazer o quê? Eu vou corrigir com mais cautela, então eu vou começar com 0,5 ml por quilo por hora, ou até menos que isso. Se ele tiver alguma coisa de estar hipervolêmico, eu posso até dar um pouquinho de furosemida para ele. E o que há de mais interessante na literatura, que a gente tem pouca prática, é fazer junto com a hipertônica o que seria o contrário da hipertônica, que é, eu estou dando sódio para você, mas eu não quero que esse sódio varie muito. Eu vou dar o quê? Um DDAVP. Eu vou fazer junto da salina hipertônica uma infusão de DDAVP, 1 micrograma, 2 microgramas, 1/4 de ampola ou metade da ampola, de 8 em 8 ou até de 12 em 12 horas, para não deixar o sódio subir muito. Que loucura é essa? Eu vou jogar um hormônio que vai ajudar a não deixar que o sódio suba demais, como se fosse uma prevenção à hipercorreção. É o que a literatura traz de mais atual e mais moderno nas vigilâncias de hipercorreção da hiponatremia. Então, de novo, principal fator de risco para hipercorreção, ter a urina hipotônica. Se eu tenho a urina hipotônica, ou se eu tenho suspeita que meu paciente está intoxicado por água, eu vou tomar muito cuidado. Se ele tem um IC, se ele tem um tumor torácico, aí eu vou, não preciso ir com tanto cuidado assim, com tanta parcimônia, posso ficar o 0,5 até 0,7 ml por quilo por hora de salina hipertônica, mas lembrar, o mais importante é restringir o acesso à água livre. Se eu tenho uma situação de urina diluída, um CIAD clássico, eu consigo, ou um CIAD clássico, né, um dos dois, uma urina diluída de distúrbio psiquiátrico ou um CIAD, eu consigo corrigir a minha hiponatremia só com restrição do acesso à água na maioria dos casos, ok? Ok. Acho que você tem mais uma coisa a acrescentar, professor? Eu acho que você cobriu tudo, a não ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. Eu acho que dos finalmente, eu acho que a gente não pode esquecer de terapia ambulatorial. Esse paciente, na maioria das vezes, vai com furosemida. Lembrar que na enfermaria eu posso pensar num paciente que está com restrição hídrica e o sódio é difícil de mexer, o sódio é difícil de subir. Eu posso liberar um pouquinho de sal na dieta, deixar com uma
dieta hipersódica, posso colocar essa dieta hipersódica, ou posso colocar tablete de ureia. Tablete de ureia é muito ruim, porque o paciente fica com gosto de xixi na boca, ele fica com cheiro de xixi quando ele toma um tablete de ureia, vai ficar ali 30, 60 gramas dia. Nós, do ambulatório do grupo de agudos do HC, a gente costuma fazer uma solução que a gente chama de champanhe de Bruxelas, é uma solução combinada que a gente coloca ureia, coloca bicarbonato, coloca um pouquinho de diurético, de outras coisas ali no meio, de glicose, para deixar mais palatável a ureia. Então, se eu tenho uma situação de dificuldade de manejo do sódio, estou pensando que é um CA de difícil manejo, se eu não tenho ambulatório, encaminha para a gente vai aceitar esses pacientes, né? A gente tem ambulatório que trata só dessas tubulopatias, desses CIADs. É importante, esses pacientes têm que ser acompanhados, é um paciente difícil, é um paciente que quando agudiza o sódio cai demais, então se eu fechar um diagnóstico de CIAD, eu vou tentar tirar as medicações, tentar fazer uma pesquisa etiológica, se eu não conseguir achar nada, manda para o ambulatório de especialidade, que o ambulatório vai atingir efetividade nisso aí, certo? Última coisa, isso fica muito mais para o especialista, mas a dosagem do sódio e do potássio urinário ajuda a gente a trabalhar com o que fazer com essa hiponatremia. Por exemplo, se eu tenho um sódio mais potássio urinário muito alto na minha urina, eu entendo que só a restrição hídrica não vai ser efetiva. Eu vou ter que dar salina hipertônica para o paciente. Existe uma conta, para quem quiser ir um pouquinho além, que é as contas de clearance osmolar e clearance eletrolítico. Quando eu uso dessas contas, eu consigo decidir qual é a melhor terapia para o meu paciente. Se é só restrição hídrica, ou seja, fazer um balanço de água negativo, ou se é dar terapia osmolar, ou seja, fazer um balanço de sódio positivo para ele, para corrigir a hiponatremia. Isso vai um pouquinho além, já ficaria numa situação de especialidade, na terapia intensiva ou na enfermaria, com uma interconsulta, mas existe isso de dosar os eletrólitos urinários para predizer a resposta à restrição hídrica e à salina hipertônica, e lembrar que também está vindo para o Brasil os antagonistas do receptor V2 da vasopressina, né, os vaptanos, eles devem chegar e devem entrar como adjuvantes no tratamento, mas lembrar, é muito difícil a gente ter um trial que compare restrição hídrica, que é zero custo, com uma medicação de alto custo. Então, provavelmente essas medicações devem chegar, mas devem ter uma limitação, principalmente de custo no seu uso. Tá certo? Eita! Vamos respirar. Resumidamente, vamos jogar o hipovolêmico e o hipervolêmico para o euvolêmico. Esse é nosso objetivo. O euvolêmico é outra história. Paciente que chega com sintomas graves e você tem uma história clássica de maratonista que se hidratou demais sem tomar tablete de sais, ou então paciente que estava na balada abusando de droga, êxtase, bebendo muita água, você está autorizado a iniciar o tratamento da suposta hiponatremia sem ter o sódio nas mãos. Como é que eu vou tratar? Primeiro, ABCD, abordagem à via aérea, pulmão, coração, destro. Coleta os exames iniciais, não esquece os exames de urina e reverte essa hiponatremia rapidamente. Alvo, inicialmente 3 a 5 mEq está bom. Com salina hipertônica, mais ou menos 100 ml, tá? Como é que eu vou fazer? 90 ml de soro fisiológico e 10 ml de cloreto de sódio 20%. Outra opção é 15 ml de cloreto de sódio 20% e 85 ml de glicose 5%. Você deve infundir isso em 5 minutos. Se não tiver melhora, espera 15 minutos, repete de novo. As duas salinas vão variar aí de 3 a 5 mEq. Se não houver melhora, provavelmente a causa não é hiponatremia, busca outra causa. Beleza?
Agora, o paciente que tem sintomas leves ou assintomático, o tratamento é o mesmo, independentemente do nível do sódio. Tá? Primeiro, restaura a volemia. Então, ou seja, joga o paciente para a euvolemia. Se está hipovolêmico, joga para euvolêmico. Se está hipovolêmico, joga para euvolêmico. Se precisar hidratar, usa soro fisiológico ou plasma light. Ringer lactato tem concentração de 130 mEq por litro. Então não vai ajudar muito. E se o paciente está euvolêmico, a primeira coisa a fazer é revisar a prescrição do paciente. Lembrar que remédio, como hidroclorotiazida, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, são causas comuns. E se for CIAD, o paciente está euvolêmico, restrição de água. Se você quiser muito, dá para usar uma salina 3%. Você vai calcular por Adrogué e vai por isso ao longo de 24 horas, contando um alvo de 8 mEq em 24 horas. Porque se eu errar, eu ainda tenho margem de sobra. Lembrar de que quando for funcionar o exame, é no braço contrário da infusão. E o sódio tem que ser monitorizado pelo menos de 6 em 6 horas. E quando que eu vou fazer o tampão de desmopressina, o bloqueio? Principalmente aqueles pacientes que têm alto risco de hipercorreção, porque aí a gente pode fazer a desmielinização osmótica. Então, lembrar do score de Shore. Primeiro, paciente com nível de consciência diminuído. Esse tem que tomar cuidado. Pacientes que estão vomitando porque eles estão perdendo eletrólitos. Então, a variação pode ser maior. Pacientes hipocalêmicos e urina hipotônica, principalmente pacientes com intoxicação hídrica. E sódio abaixo de 110. Nesses pacientes, muita cautela e, se precisar, desmopressina neles. Beleza? Vamos voltar. Boa, professor. Gostaria de agradecer o senhor, sempre brilhante, extremamente didático. Então, grato por tudo. Grato também pelo ensino na residência. E quer falar alguma coisa a mais do Nefronews ou de alguma coisa? Acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode seguir minha conta do Instagram, que é @paulolins, ou mandar pergunta lá no @nefronews. A gente está sempre respondendo, a gente está tentando fazer posts. Se tiverem alguma coisa mais individual, se vocês quiserem alguma dúvida mais específica, mandem individualmente na minha conta, não tem problema. Tento responder todos, tá bom? Estou à disposição. Vocês sintam-se em casa. Então, grato, professor. Obrigado, viu? Nada.